Olá, minha gente. Esse canal aqui do TikTok, ele é para quem gosta de espiritualidade, mediunidade, quem já teve alguma experiência ou tem curiosidade no assunto. Enfim, é para quem curte, né? Eu tô contando as histórias que eu tive desde criança. Em cada vídeo eu conto uma em específico. E curte aí a página, compartilha, gente, ajuda aí a chegar a mais pessoas, né, que também gostam e também tem a espiritualidade avançada, é, a mediunidade, né? E eu vou contar hoje a história. Foram dois momentos na minha vida que aconteceu a mesma coisa. Então, foram os dois momentos mais críticos, mais fortes, mais doloridos que eu tive, mais marcantes, né? E nesses dois momentos aconteceu a mesma situação. Então, tipo, quando aconteceu o primeiro, eu me assustei, mas eu achei que nunca mais ia acontecer. E daí, quando eu estava na segunda situação, aconteceu de novo. A primeira situação foi quando eu tinha 17 anos de casa, 17 anos e saí de casa. Saí da casa da minha mãe, briguei com minha mãe. A gente não se entendia já, né? Eu sempre fui aquela adolescente rebelde e ela, né, de cobrar muito, então eu acabei saindo e indo morar com a minha tia. A minha tia morava numa casa, que sempre foi meu sonho, e nessa casa ela tinha os cachorros, né, dela, e tinha dois Rottweiler que ela soltava só na parte da noite. Eu estudava à noite, chegava às 11, 11 e meia em casa. E trabalhava durante o dia com ela no consultório odontológico. Ela ainda evangélica, é, bem evangélica. Assim, ela ia na igreja toda semana, tudo certinho. Lá vivia sempre pastores na casa, né? E um belo dia, a gente foi dormir. Meus tios foram dormir, meus primos foram dormir e eu tinha o meu quarto lá. E a janela é aquelas venezianas de madeira, sabe? Aí eu tava tentando, porque eu sempre tive dificuldade para dormir, sempre foi para mim foi um tormento até hoje dormir, ou eu não sei dormir a noite inteira. Então eu tava ali esperando o sono chegar e quando eu escutei na altura de uma janela, tipo numa altura da janela, uma voz bem rouca, assim, bem grossa. Tipo aquelas músicas, até me dá um arrepio quando eu escuto aquelas músicas tipo brujeria, umas músicas mais pesadas, assim, quando eu escuto alguém passar alguma coisa. Eu não gosto desse tipo de música porque me remete àquele dia. Era uma voz bem rouca, assim, e falava em línguas. Daí quando eu escutei aquilo, eu falei, meu Deus, como sempre, eu pensando, eu tô ficando louca. Eu falei, cara, e daí eu escutava aquela pessoa, aquele homem falando em línguas, e a impressão que dava é que eu tava entendendo, e que se eu me esforçasse mais um pouquinho, eu ia entender o que tava falando. Sabe? Eu fiquei ali prestando atenção. É como se ao mesmo tempo eu entendesse e não entendesse. É uma coisa estranha. E falava em línguas e tipo assim, não, pera, mas eu tô quase entendendo. Sabe quando é aquela sensação assim, que tu tá na ponta da língua e não lembra? Sabe, isso, meu, a palavra tá na ponta da língua. É essa sensação que eu tive. De tipo, tava entendendo, faltava bem pouquinho pra entender. Nisso, os Rottweiler começaram a avançar na minha janela. Começaram a avançar, avançar. E é como se apagasse com a mão o que aconteceu ali. O barulho, a fala apagou da minha cabeça, como se não tivesse acontecido. Quando os Rottweiler começaram a avançar na minha janela, meus tios acordaram. Todo mundo acordou da casa, óbvio, né? E é como se aquilo ali apagasse, tipo, não tivesse acontecido na minha janela.
Eu levantei, todo mundo levantou, meu tio foi lá fora ver o que, que tinha acontecido, não tinha acontecido nada. Até a gente achou que era um ganso, um pato que tinha fugido lá e que, né, que eles iam matar, estavam lá atrás, mas não. Eles rosnaram na minha janela. E daí todo mundo foi dormir. E aquilo ali eu não lembrei. É como se não fosse para lembrar naquela hora, sabe? No outro dia, quando acordei, na hora do café a gente falou sobre isso e daí eu lembrei. Daí eu contei pra minha tia. Ô tia, imagina, ela evangélica, eu falar, tinha alguém falando em línguas na minha janela, mas era, né, uma voz assim. Daí ela foi lá, pegou a Bíblia e, e nunca vou me esquecer. Ela leu uma passagem falando assim: quando a casa era, tipo assim, que nem ela era evangélica, né? Sempre tava ali orando, ela sempre, todo dia orava, sempre tava com a Bíblia antes de dormir, né? E orava, orava, sabe? Quando a casa é assim, que tem alguém assim, o mal não consegue entrar. E daí na Bíblia ali, ela leu um trecho que falava assim: e ele uiva como um leão ao redor. Ela leu um trecho da Bíblia lá que falava assim: ele fica uivando como um leão ao redor. E realmente, tipo assim, ali, na hora pra mim, tipo, uivo, era tipo, sabe aquela. Era bem assim mesmo, parecia um uivo de leão. E tipo, ela pegou, chamou o pastor pra orar lá, tudo, né? Porque ela entendeu que era, né, alguma coisa do mal, alguma coisa por causa da voz, né? Mas eu não tive medo. Foi tanto que eu apaguei na hora ali, né? Da cabeça, eu não tive medo. E ela pediu pra orar, o pastor foi lá e orou e tudo bem, ficou nessa. Foi uma vez que. Daí eu tinha medo, óbvio. Todo dia eu achava que eu ia escutar aquela voz de novo na minha janela. Daí não aconteceu. Mas, anos e anos depois, engravidei, eu casei, né? Essa época eu morava com a minha tia, tinha 17 anos. Eu casei com 19, 20 anos. E é, fui engravidar depois de 5 anos. Eu tinha 24 anos daí. Eu casei com 19 e com 24 anos eu engravidei do meu filho. E foi um momento que nem naquela época foi muito, muito forte, porque ele me deixou quando eu tava de 5 meses grávida para ficar com uma amiga minha que tava frequentando minha casa. Que ela era noiva, ela terminou com o noivo e os dois, tipo, puf. E na época eu trabalhava no estúdio já com ele, então eu acabei ficando sem trabalho, né? E sem dinheiro, sem comida, sem nada. Com um monte de cachorro já de rua que eu cuidava. E nessa época que eu tava grávida, eu entrei em depressão, síndrome do pânico, essas coisas. E eu estava dormindo. E daqui a pouco eu acordei. Eu dormia com a TV ligada por causa de medo. Eu morria de medo de ficar sozinha na casa. Eu tava com a TV ligada, no baixinho, e eu acordei escutando, falando em línguas na minha janela de novo. Na hora que eu escutei, eu achei a que era na TV, né? Tipo, nossa, só que assim, a voz era diferente, era uma voz sussurrando, baixinha, sussurrando na janela, falando em línguas. Era a mesma, assim, as línguas, né? Tipo, não que seja fosse a mesma coisa, mas era falando em línguas, eu não conseguia entender. E era uma voz sussurrada, não era uma voz igual da outra vez. Então, gente, eu vou cortar aqui e vou fazer um outro vídeo e vou postar ali para continuação por causa dos minutos, tá bom? Já termino a história aí no próximo vídeo. Fiquem ligadinhos. Curtem lá e compartilhem.